Então hoje vamos falar sobre os 5 maiores sabotadores da nossa vida e dos nossos sonhos. Tá bom o som ali, Sinara? Tá bom? Não tá muito baixo? Só faz um sinalzinho ali com a mão, positivo. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Então, já compartilhei aqui, espero que vocês também compartilhem, né? Chamando mais pessoas, porque o tema dessa live é muito importante. Quando eu tomei conhecimento sobre isso também, falou muito comigo, entendi o porquê eu não vim exercendo muitas coisas, meu papel como esposa, como mãe, como filha, enfim, por causa dos sabotadores. E eu sei que vai falar com vocês também. Então vamos lá, obrigada ali pelo sinal, Sinara. Vamos lá, vamos começar então. Eu vou tirar o som aqui, começar a entregar o conteúdo, porque eu não quero me estender demais. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? E quem não chegar agora vai assistir posteriormente. Então vamos tirar o som aqui e vamos começar então. Boa noite, Dessa. Seja bem-vinda. Então, pessoal, vamos começar a falar. Já vou começar a entregar conteúdo porque ele é bastante intenso e eu não quero perder. Eu quero ver se em pouco tempo eu entrego tudo aqui eu tenho preparado. Então, vamos lá. Quais são os maiores sabotadores da nossa vida e dos nossos sonhos? Primeiro, vamos falar o que são os sabotadores. Então, podemos chamar de sabotadores todos os comportamentos ou padrões negativos que atrapalham as nossas relações ou atividades. Então, são comportamentos que levam a nos sabotar a nossa própria vida. Então, é comum definir comportamento sabotador como tudo aquilo que tira o nosso foco, que prejudica nossas atividades diárias, tanto dentro como fora de casa, em tudo que nós fizemos. Por isso é necessário identificar para modificar. Então preste atenção. Eu, se fosse você, pegaria um papel, caneta para tomar nota. Eu vou estar entregando 5 sabotadores da nossa vida que impede que nós agimos, que nós façamos o que precisa ser feito, que tomamos as decisões e as atitudes. Então, sabotar significa estragar, quebrar, prejudicar, frustrar, atrapalhar, boicotar, danificar, destruir. Então, sabotador é tudo aquilo que vem para nos destruir, para nos prejudicar. Então, veja bem, quem me segue sempre sabe que eu toco muito neste assunto, na questão da nossa infância, porque tudo é lá naquele local onde tudo começa. Hoje nós somos o resultado do que nós aprendemos e do que nós vivemos, de todas as nossas experiências. Então veja bem, boa noite Lidiane, boa noite Alana, sejam bem-vindas. Então veja bem, desde que somos gerados, todas as nossas experiências que geraram dor, todas as nossas experiências vivenciadas foram nos desconectando da nossa essência, da nossa real identidade, do nosso eu. E assim nós fomos crescendo e cada vez mais, por tudo aquilo que a gente viveu, todas as experiências de frustração, de dor, os traumas, tudo isso foi nos desconectando da nossa real identidade. Então, essa desconexão da nossa verdadeira identidade, ela vai nos tornando, então, na vida adulta, pessoas mais frias, distantes, pessoas críticas, orgulhosas, muitas vezes arrogantes, prepotentes, e vamos agindo e não vamos nos dando conta do que está acontecendo. Muitas vezes a fumaça, e a gente diz que é só fumaça, a gente acaba negligenciando. E aí o casamento vai esfriando e a gente fica negligenciando. O relacionamento com os filhos vai ficando cada vez mais distante e nós vamos negligenciando. A vida financeira vai ficando cada vez mais escassa e nós vamos negligenciando, porque afinal de contas nós sempre colocamos a culpa em alguém, ou é na crise, ou é todo mundo tá assim.
Então a gente vai negligenciando a fumaça e nós vamos disfarçando e achamos que é só uma fumaça. E por que isso acontece? Então tudo isso acontece por causa dos sabotadores que eu vou estar entregando então, a partir de agora. Então os maiores sabotadores da nossa vida e dos nossos sonhos, o primeiro sabotador é a nossa autoimagem destruída. O que vem a ser isso? Então a nossa imagem, ela se desenvolve a partir das nossas primeiras reações e relações com os adultos que transferem a nós os nossos comportamentos e os modos que nós somos na nossa infância. Então, como a criança ela não possui uma maturidade para entender do seu valor, para entender o comportamento dos adultos, ela acaba absorvendo tudo para si e ela se permite ser avaliada pela opinião dos adultos. Então, aquela criança que viveu naquela casa onde ela foi muito criticada quando ela errava, quando ela fazia algo, por exemplo, derrubava algo no chão, derrubava algo, quebrava, ia fazer algo e não dava certo e ela era muito criticada, todas aquelas palavras que ela ouvia, ela absorveu e aquilo foi definindo o valor. Aí ela começou a se ver por aquelas lentes que aqueles adultos falavam dela. Então, isso acontece então porque a criança ainda ela não está desenvolvida e a sua capacidade de autoavaliação. Então, ela não tem essa maturidade. E aí ela acaba precisando então dos adultos para compreender. Então, a compreensão daquela criança está relacionado ao que o adulto vai falar sobre ela. Se ela foi validada ou não, se ela foi muito criticada, se ela foi xingada, se ela foi humilhada. Então, o seu valor vai estar relacionado com o que os adultos falaram sobre ela. E a vida vai nos treinando para esquecermos, quem nós nascemos para ser. Todas as experiências, as frustrações, cada vez mais vai nos afastando da nossa real identidade. E nós passamos a nos ver então com lentes distorcidas. Então, existem forças e situações para que cada vez mais o nosso valor seja questionado e passamos então a nos questionar e passamos a nos ver então como alguém muitas vezes sem valor. E quando não sabemos o nosso valor, vacilamos suprindo as nossas necessidades emocionais em fontes erradas. E mais tarde eu vou estar falando aqui sobre relacionamentos, por que pessoas se permitem, viver em relacionamentos disfuncionais, sofrendo, porque ela não consegue entender o seu valor, ela não vê o seu valor e por isso ela se permite viver em certos relacionamentos. Então a autoimagem é a percepção que eu tenho de mim mesma e que você tem de você. É como se você colocasse um espelho dentro de você e você passa a se ver com essas lentes. Então, a maneira que você se vê vai ser a forma como as pessoas vão ver você. Então, se você se vê como alguém fracassada, é assim que você vai transparecer para as pessoas e as pessoas assim vão te ver. Se você se vê como uma pessoa vitoriosa, é assim que as demais pessoas vão se ver e porque assim você vai agir. Porque a palavra de Deus nos diz em Provérbios que a forma como nos vemos, assim como pensa em sua mente, assim ele é. Então, assim como você se vê, assim como você se imagina, assim você é e assim vai ser os seus resultados. Então, se você se vê como alguém perdedora, é assim que você vai ser. Se você se vê como alguém vitoriosa, é assim que você vai se tornar. Então, a grande parte das pessoas, elas estão desconectadas de si mesmo, da sua essência, por causa das dores, por causa de todas as vivências que causaram dor na sua vida e o seu interior, a sua alma vai sendo fragmentada. Ela vai sendo ilesa, vai sendo lesada. E aí, por conta disso, por causa dessa autoimagem destruída, ela passa a se auto-sabotar, ela não consegue se ver como o valor que ela realmente tem. E as consequências, então, de uma autoimagem distorcida, então, são aquelas pessoas que depositam toda a sua expectativa em outras pessoas, acreditam que só vão ser felizes se determinada pessoa fizer feliz. Só vou ser feliz se o esposo fazer ela feliz. Só vai ser feliz se o namorado vai fazer ela feliz. São pessoas que não conseguem viver sozinhas porque dependem de outras pessoas, porque ela não consegue
reconhecer o seu valor. Também são pessoas que se permitem, como eu falei, né, se permitem viver em ambientes tóxicos, disfuncionais, muitas vezes sendo desrespeitada, abusada emocionalmente ou fisicamente, porque ela não consegue ver o seu valor e ela acredita que não merece viver algo melhor. São pessoas também frágeis, emocional, com fragilidade, vivem altos e baixos emocionais, tem vários tipos de distúrbios alimentares, distúrbio do sono, distúrbio da ansiedade, porque elas têm essa autoimagem distorcida. Também são pessoas que não conseguem ocupar o seu papel, esposas que não ocupam o seu papel de esposa, mãe que não ocupa o seu papel de mãe, e sempre que nós deixarmos um espaço aberto, alguém vai ocupar aquele lugar. Então, são pessoas que vivem muito aquém, muito abaixo da sua capacidade. Ela deixa as oportunidades passar, porque ela não acredita no seu potencial e em função e consequência disso, porque ela não se conhece, não acredita no seu potencial, ela acredita que ela não merece algo melhor. Então, hoje eu te faço uma pergunta: e como você se vê? Como você está? Como você se vê hoje nessa situação? A vida tem sido muito dura com você? Como você se vê? Então eu falei sobre o primeiro sabotador, autoimagem destruída. Segundo sabotador é a falta de consciência. Então a falta de consciência faz você dizer e acreditar que está tudo bem, quando na verdade não está. É como se andássemos então com uma venda nos olhos e nós não conseguimos olhar para a nossa vida, para os nossos resultados, é como se andássemos então numa cegueira. E a falta de consciência, ela nos impede então de mudar. Não temos a consciência, como é que vamos mudar? Porque para mudar eu tenho que trazer a consciência. Então, a cegueira, ela vai te impedir de ver, por exemplo, que o teu relacionamento está esfriando, que o teu relacionamento com os teus filhos está esfriando, enfim, que todas as áreas da tua vida estão com problemas. Harriet Tubman era um libertador abolicionista americano. Ele dizia: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então muitas vezes nós vivemos nessa escravidão, quando não temos consciência de quem nós somos, de como estamos agindo, do nosso papel, quais são os meus resultados como esposa, como mãe, como filha, como funcionária, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos escravos e muitas vezes no fundo do poço. Então a cegueira, realmente, ela nos traz a cegueira, né? A falta de consciência, ela nos traz essa cegueira. Então tem uma frase que eu gosto muito que diz: quando nos permitimos olhar para o nosso mais profundo eu, nós trazemos luz e consciência a quem de fato temos sido e a quem de fato nós seremos. Uma frase de Paulo Vieira e que traz muita consciência sobre isso que eu estou falando. Fala da consciência. Quando eu me permito olhar para o mais profundo eu, quando nós nos olharmos, quando nós voltarmos os nossos olhos para o nosso interior, nós vamos realmente examinar quem de fato eu tenho sido, que mãe eu tenho sido, que esposa eu tenho sido, que filho eu tenho sido, que servo eu tenho sido, que profissional eu tenho sido. Então, a falta de consciência muitas vezes mata as pessoas um pouco cada dia. E como nós nos matamos um pouco a cada dia? Comendo demais, bebendo demais, ficando triste, sendo viciadas, né, no estresse, na solidão, sobrecarregando as responsabilidades, não dormindo direito, tendo sentimentos tóxicos como raiva, culpa, vícios, vigiando e controlando a vida dos outros, se comparando com os outros. Tudo isso é algo que nós desperdiçamos tempo demais e acabamos nos auto-sabotando e nos matando um pouco a cada dia, principalmente quando nos comparamos com os outros. Então eu te convido hoje a olhar para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, se você é casado, se você tem filho, enfim, para o seu casamento, para a área do seu casamento. Você tem sido uma esposa virtuosa, você tem honrado seu esposo, você tem sido a esposa que o seu marido gostaria de ter? Com seus filhos, você tem criado filhos fortes e felizes ou você já tem criado neles feridas emocionais?
Na sua vida social, de 0 a 10, como anda a sua vida social? Os seus amigos, você tem sido influência para os seus amigos ou eles têm te influenciado? Na sua saúde, você tem se lembrado de cuidar da sua saúde, comendo direito, cuidando dela com exercícios físicos, bebendo água, ou você tem negligenciado? E na área do servir, você tem servido os outros com os teus dons, com os talentos que Deus tem dado para você? Você tem servido outros talvez com um sorriso, com uma palavra, com um abraço? Na área intelectual, como você tem trabalhado a tua mente? Qual foi a última vez que você leu um livro? Quando que você fez um curso pela última vez? No financeiro, quanto a tua vida financeira tem trazido paz para você? E no teu profissional, de 0 a 10, o quanto você está satisfeita com os teus resultados? Você se sente valorizada? Se você fosse uma empresa, você se contrataria? E no emocional, você acorda feliz e grata todos os dias ou você já acorda reclamando porque está chovendo, porque está frio, reclamando porque tem que trabalhar? E no pilar espiritual ou na área espiritual, como está a tua conexão com Deus? O que você ouve Ele falar de você? Então, eu trouxe 11 pilares ou 11 áreas da nossa vida para te trazer clareza, consciência de como você vinha sendo, o quem você vinha sendo, quais são os teus resultados nessas 11 áreas da vida. Quando nós trazemos luz, né, para essas áreas, como agora aqui eu questionei fazendo perguntas para trazer uma clareza, uma consciência de como realmente você tem conduzido a tua vida até aqui. Boa noite, Aparecida, seja bem-vinda. Boa noite às demais pessoas que entraram depois que eu comecei. Então vamos lá, eu trouxe então 11 áreas da nossa vida, fazendo perguntas para te conduzir uma reflexão, porque quando nós refletimos as fichas começam a cair e decisões podem ser tomadas. Então assim, qual é a área da sua vida que você tem negligenciado, que talvez você tenha andado com venda nos olhos pela falta de consciência? Talvez seja no teu casamento, com teus filhos, na saúde, com teus pais, no trabalho, no intelectual, no emocional. Então é uma pergunta para você refletir. E o que tem te impedido então de agir, de ser uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma funcionária melhor? Vai refletindo ali quais são as historinhas que você vinha contando para justificar então os teus erros, os teus fracassos, talvez os teus insucessos. Bom, você trouxe então clareza, agora consciência, conduzi você aqui, né, com perguntas para te trazer clareza de como você vinha conduzindo a sua vida até aqui. E a partir de agora, não basta simplesmente ter a clareza, ter a consciência, é preciso então agora uma decisão. Pensa ali quais são as 3 decisões que você vai tomar a partir de agora. Escolha 3 áreas que eu citei e o que você vai fazer então para melhorar os teus resultados nessas áreas. Então eu trouxe aqui os 2 primeiros sabotadores, que é a autoimagem distorcida ou destruída, e o segundo, a falta de consciência. E agora eu vou falar sobre o terceiro sabotador, que são as máscaras. O que são isso, Eliana? Então, máscara é tudo aquilo que usamos para disfarçar a nossa real identidade. É tudo aquilo que esconde a nossa identidade. É tudo aquilo que burla o princípio da integridade. Usamos máscaras para esconder tudo aquilo que queremos que os outros não vejam. E por que nós usamos isso? Para que os outros não percebam os nossos defeitos, para que os outros não venham nos julgar, pelo medo de ser criticada, rejeitada, pelo medo talvez de não ser amada, para não sofrer mais. E olha só, as máscaras então são os disfarces que nós usamos, o que muitas pessoas usam. Usamos máscara porque temos medo de olhar para quem nós somos de verdade e medo de que as pessoas venham nos julgar. Então, muitas vezes as pessoas usam máscaras porque não querem, elas temem de ser reconhecidas, porque elas têm medo de serem rejeitadas de novo, elas não querem reviver os mesmos sofrimentos do passado, para esconder tudo aquilo que não querem que as pessoas vejam. Então, máscaras é um disfarce.
Quando eu falei da integralidade, da integridade, então é uma característica ou qualidade daqueles que se mantém ileso, irretocável. Então, como eu falei, quando a nossa identidade ela é ferida, ela é como se ela fosse fraturada. Quando nós somos feridos emocionalmente, há uma fratura interna, uma fratura nas nossas emoções. E essas fraturas, elas vão destruindo a nossa identidade, a nossa essência real. Então, quando a nossa identidade ela sofre essa lesão, a gente deixa de ser inteira. E por isso que acontece, então, aparece então essa questão das máscaras. Então, olha, uma coisa muito importante para você entender. As nossas máscaras surgem das nossas experiências de dor lá na infância, ainda lá onde tudo começa. Por isso que eu me insisto tanto em falar sobre isso. Então, as nossas máscaras surgem lá das nossas experiências de dor na infância, por tudo que vimos e ouvimos e sentimos. Todas as nossas experiências de dor. É quando passamos por situações que nos fazem acreditar que precisamos ser diferentes para ser aceito. Então, é aquela criança que é muito criticada, é muito comparada, quando ela faz algo que dê errado, os pais criticam muito, e para ela se sentir amada, ela acaba como que vestindo uma máscara, sendo quem ela não é de verdade, para se sentir amada. Ela começa a assumir um comportamento, uma personalidade diferente para se sentir amada, e isso ela vai levar para a vida adulta. Então, só que isso são mentiras, né? O uso de máscaras são mentiras e que realmente vem nos prejudicar de nos olharmos verdadeiramente para quem de fato temos sido, para os nossos defeitos, e também para impedir que as outras pessoas nos vejam realmente quem realmente somos. Então eu te pergunto, qual é o disfarce que você tem usado? Eu, por exemplo, uma das máscaras ou disfarce era da vitimização, porque pessoas feridas ou elas se vitimizam ou se enchem de orgulho. E eu era muito vitimista, contando sempre as mesmas historinhas. Porque eu fui muito doente, porque o pobrezinho eu era muito doente quando eu era pequena, e porque isso, e porque aquilo, porque tu não sabe o que me aconteceu. Então sempre se escondendo atrás da vitimização para se sentir aceita, para se sentir amada. E você, qual era a historinha, qual era a máscara que você, ou o disfarce que você usava ou que ainda vem usando? Muitos usam, né, a máscara como eu falei, da vitimização. Tem pessoas que querem muito se sentir aceitas, aprovadas. E muitas mulheres que hoje se mostram como super poderosas, como autossuficientes, independentes, donas de si, é uma forma que elas usam para esconder realmente quem elas são, porque no fundo elas estão com a sua identidade ferida, destruída. Então elas usam essa máscara de super protetoras, de super poderosas, de independentes, né? Muitas se escondem atrás do fazer, do trabalho, para realmente não mostrar, para não olhar para si, para sua dor, e para não mostrar para os outros as suas fragilidades. Então veja bem, tudo que nos impede de mostrar quem realmente somos é uma mentira, né? As feridas emocionais ou as fraturas da nossa alma é tudo que feriu a nossa integridade, e são as brechas que o inimigo usa e que vem nos impedindo de agir, né? Porque uma alma fragmentada é uma alma doente. Quando as emoções estão fragmentadas, quando nós estamos feridos emocionalmente, a nossa alma fica fragmentada, ela não fica inteira. E isso então é um acesso para o inimigo agir na nossa vida. E acabamos então usando essa capa de proteção, essa máscara que os estudiosos chamam, para que nós para que a gente não permita mostrar quem realmente nós somos. Então eu já falei sobre 3 sabotadores: autoimagem destruída, a falta de consciência e máscaras. E agora eu vou falar sobre o 4º autossabotador, que é o orgulho. E você pode pensar, mas o que o orgulho tem a ver com sabotagem? Você vai entender. O orgulho é uma armadura que criamos com a intenção de nos proteger para não sofrer mais.
E justamente para não viver as mesmas dores que já vivemos no passado, que vivemos anteriormente. Então, quando nos revestimos da armadura do orgulho, ele nos impede de receber um feedback, nos impede de olhar para quem realmente nós temos sido, e aí nós mesmos nos impedimos de mudar. E como que o orgulho entra na nossa vida? Eu volto a falar, tudo começa com as experiências dolorosas, experiências traumáticas da nossa infância. Então ele entra pelas memórias do passado, principalmente lá na infância, pelas experiências quando nos sentimos rejeitadas. Então isso mostra que todas as vezes que nós nos sentimos rejeitadas, não amadas, abusadas emocionalmente, fisicamente, quando nós nos sentimos culpadas, criticadas, agredidas ou abandonadas, nós vamos desenvolver essa estratégia como uma forma de proteção, mas que na verdade, no primeiro momento aparece como uma proteção, mas na verdade ele vem para nos destruir, que é o orgulho. Então o orgulho nada mais é do que como se fosse uma capa de proteção, uma armadura que vem para nos impedir, para nos afastar. Por exemplo, ninguém vai mais me ofender, ninguém mais vai me causar dor, pessoa nenhuma vai me humilhar. Então são esses votos secretos que fizemos e acabamos então como criando muros invisíveis, mas de proteção, mas que realmente eles nos isolam, muitas vezes de nós mesmos e das pessoas. Então o orgulho, como eu falei, ele chega no primeiro momento como se viesse algo para nos proteger, para não sofrer mais, mas ele cria dentro de nós uma fortaleza na alma. É como se fossem muros. Fortaleza é como se fosse um muro muito, muito grande, muito forte, né, na nossa alma, e que nos impede de ver quem realmente nós temos sido e com clareza, né, os nossos defeitos, como estamos agindo ou viemos agindo até então, e com isso nós não conseguimos reconhecer as nossas falhas e por isso não mudamos. Então o orgulho nasce em nós desde que somos criança. Basta nos machucar para que a gente comece a dizer, né, ninguém mais vai fazer isso comigo. Quando eu crescer eu vou fazer diferente. Quando eu crescer eu vou provar, por exemplo, para o meu pai, para minha mãe, que eu sou diferente. Quando eu crescer eu vou vencer na vida, enfim. Essas e muitas outras promessas são armaduras do orgulho, e que montamos para nos proteger de novas dores, que usamos para esconder as nossas ofensas, ou mágoa ou dor. Entretanto, essas promessas geram sofrimentos e com o tempo nos destrói. Então o orgulho nos faz mentir para nós mesmos, né? E na hora que nos revestimos do orgulho, nós impedimos que a cura chegue até nós. Então eu vou dar 8 exemplos aqui de comportamentos de pessoas que têm essa armadura do orgulho, porque eu gosto de trazer exemplos, porque quando eu falo do orgulho, a tendência do ser humano é dizer, não, eu não sou orgulhosa, não, eu sou uma pessoa humilde, eu reconheço. Só que quando eu trago os exemplos, é mais fácil para nós nos identificarmos, porque foi assim comigo também. Então, 8 exemplos de comportamentos de pessoas que usam essa armadura do orgulho, para não dizer pessoas orgulhosas. Então, você tem uma autocrítica exagerada, você acaba se criticando demais, você não se permite errar, você realmente se compara demais com as outras pessoas, você mente para preservar a sua reputação, esconde as verdades sobre si, você encontra-se sempre atolada em autopiedade, ficando magoada quando se sente maltratada, quando é mal interpretada, fica sempre na autodefesa, você é muito impaciente, você sente que algumas pessoas não merecem a sua atenção. Outro comportamento, você é obstinada, teimosa, tem dificuldade para admitir teus erros, tuas falhas. Você acha que você sempre é certa, que as tuas opiniões que são as certas. Ou você fica facilmente irritada, ofendida quando alguém contraria, quando algo não sai do jeito que você gostaria. Então aqui eu trouxe alguns comportamentos de feridas, e porque são feridas levantaram essa armadura do orgulho e que acaba então se prejudicando, né, com esses comportamentos.
Então, eu vou te fazer uma pergunta para te trazer consciência, clareza. O que não reconhecer seus maus comportamentos e suas escolhas ruins tem prejuízo na tua vida, tem te prejudicado até aqui? Então, saiba que o orgulho é uma grande muralha e precisa ser destruído, porque o orgulho, segundo a Bíblia, ele precede a queda. Então, aquilo que vem no primeiro momento como algo para nos proteger, é algo que vem para nos destruir. Então, ter esse conhecimento liberta, porque a consciência liberta. Então, quando você olha para você se acha que você não precisa mudar, muitas vezes é o próprio orgulho que não permite que a pessoa reconheça seus erros. Então, hoje é um convite para você olhar para você, como você vem agindo. Você consegue admitir que erra ou você está sempre na autodefesa, se ofende quando alguém coloca a luz sobre os seus defeitos? Então eu falei sobre os 4 sabotadores, agora eu vou falar sobre o 5º e último sabotador, que é o sentimento de culpa. Então o maior obstáculo do nosso processo para viver a vida dos nossos sonhos, para ser uma pessoa melhor, para viver a nossa melhor versão a cada dia, é o sentimento de culpa. Aí você vai dizer, mas culpa do quê? De tudo aquilo que a gente fez de errado e até mesmo aquilo que as outras pessoas fizeram para nós. Então, é por todos os erros que fizemos no passado, porque até então não tínhamos muita noção, muito entendimento, muita consciência. E quando trazemos luz, consciência sobre quem de fato temos sido, como eu fiz anteriormente perguntas aqui, questionando, para trazer consciência sobre como você vinha conduzindo a sua vida. Quando a tendência nossa como ser humano é quando nós identificamos o quanto erramos até aqui, a tendência é se culpar. Só que a culpa é algo que ela vem para destruir. Então, entenda, quando você começa a tomar consciência de como você vem agindo, do quanto errado você vinha agindo, e você se arrepender verdadeiramente, saiba que Deus, Ele perdoa, não tem comportamento, sentimento, algo que tenhamos feito que Deus não nos perdoe. Então, quando nós realmente nos arrependemos, Deus perdoa todos os nossos erros, desde que nós façamos diferente daqui para frente. Então, tire esse sentimento de culpa se você carrega. Entende? Eu ouço muitas mulheres se queixando comigo nos atendimentos que carregam esse sentimento de culpa. Então entenda, aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui. Talvez você não tinha esse conhecimento, talvez você vinha agindo porque você é ferida e não entendia. Por que você não consegue, você se auto-sabota, você tem comportamentos que você não gosta e você acaba sempre repetindo. Porque você precisa de ajuda, precisa passar por um processo de cura, identificar aquilo que te feriu, identificar as crenças que vêm te limitando, por que você não se sente capaz, por que você não se sente merecedor, por que você se vê de uma forma distorcida, com uma baixa autoestima, uma autoimagem pobre, porque você foi ferida lá no seu passado e a tua identidade foi ferida. Foi machucado, e você precisa então despertar, restaurar essa identidade. E para isso precisa passar por um processo de cura. Ninguém restaura, ninguém resgata uma identidade sem passar por um processo de cura, identificar as dores, os traumas, as crenças, ressignificar, perdoar, viver o processo. E é todo dia, o processo é diário, é constante. Então, olha só, voltando a falar sobre a culpa, ela te mantém naquele lugar da mentira. No momento que você se arrependeu, não há mais condenação para você. E olha só, pega essa chave. Por trás do sentimento de culpa, existe a crença do não merecimento e a autossabotagem. Então isso te aprisiona no lugar do erro, te desconectando da tua real identidade e te impossibilitando de mudar. Então lembre-se, Deus faz novo todas as coisas. Então, a sua fratura exposta, a sua dor, os seus traumas, quando você começa a falar sobre eles, é o primeiro passo para a tua vitória, para a tua cura. Então, aqui eu trouxe 5 sabotadores, digamos, os maiores sabotadores da nossa vida, dos nossos sonhos, que nos impede de prosperar, de crescer, de agir, de ter a vida dos nossos sonhos, de viver a nossa melhor versão a cada dia para cumprir com os propósitos de Deus
na nossa vida. Então eu falei sobre a autoimagem destruída, a falta de consciência, máscaras, orgulho e o sentimento de culpa. São os maiores sabotadores que impedem o nosso processo. Então eu convido você que entrou no final da live ou na metade, volta lá, assista novamente, anote as chaves que eu entreguei aqui, porque é realmente libertador. Nós só vamos modificar algo em nós quando nós identificarmos. E esses são os 5 sabotadores que vêm realmente para nos paralisar, para nos tirar do foco daquilo que realmente precisa ser feito. Ok? Eu espero então ter contribuído com você, ter te trazido clareza, consciência sobre como você vinha agindo, quais têm sido os teus resultados até aqui, e me coloco à disposição para esclarecimentos. Qualquer dúvida me chama no direct, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Vou encerrando então, agradecendo a presença de cada uma de vocês. Como eu falei, quem chegou no metade ou no final, volta à live, pretendo salvar, assista novamente, porque eu entreguei chaves poderosas. Um beijo grande, Deus abençoe sua vida e até a próxima live. Na quarta-feira vou ter uma live com uma convidada super especial e eu, se fosse você, não perderia. Beijo grande, que Deus abençoe.